Bom, a gente já esboçou, aquilo que foi feito foi o esboço do diagrama momento fletor. Por que esboço? Porque a gente pegou pontos discretos e uniu através de parábola quando tinha carga distribuída e de reta quando não tinha. É um esboço. Agora nós vamos fazer o diagrama, porque nós vamos usar um método contínuo, né? Então nós vamos usar funções, domínios e imagens. Então, não necessariamente eu preciso ter uma única função, um único domínio. Eu posso dividir meu elemento em diferentes domínios, né? Desde que sejam convenientes para análise. Se der para fazer em um domínio só, tudo bem. Se em um domínio eu chegar em expressões muito complexas, é mais fácil trocar por dois domínios. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com dois domínios. Eu vou trabalhar com um domínio de 0 a 5, com origem em 1. E eu vou trabalhar com um domínio de 0 a 3, com origem em 4. Perceberam os domínios que eu vou trabalhar? Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, y1, x1, e vou colocar aqui y2, x2. Com esses dois domínios aí, eu vou obter o diagrama de momento fletor. Certo? Então vamos para o domínio 1. Eu vou desenhar ele aqui. Nessa técnica de domínios, eu faço a seção e vou olhar sempre para a origem. Agora não tem mais lado de parede, lado de janela, esquerda ou direita. Eu pego a seção e olho sempre para a origem, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, y, x, entre 0 e 5, certo? Então tá aqui. Essa distância aqui é 5. E o que acontece para lá? Não sei, eu não vou olhar esse domínio. Eu só vou olhar entre 0 e 5. Tudo bem? Vamos colocar as forças. R1 é quanto? 132. Então aqui tem 132. Aqui é 60, né? E aqui é... Para cá tem mais coisas, mas eu só estou interessado de 0 a 5. As fibras estão do lado de baixo. Eu vou pegar uma seção X qualquer entre 0 e 5. Certo? Eu vou pegar uma seção X qualquer entre 0 e 5. Então eu vou pegar a seção distante X da origem. Eu pego a seção distante X da origem. Vou olhar para qual lado? Para o lado da origem. Sempre. Olhando para o lado da origem, eu vou ter uma carga concentrada e uma carga distribuída. Olhando para o lado da origem, eu vou ter uma carga concentrada e uma carga distribuída. Quanto que é o momento fletor aqui nessa seção, olhando para a origem? 132 vezes quanto? Vezes x. Positivo ou negativo? Por quê? Exatamente. Então, momento fletor na seção x vale 132x positivo. Aqui vai ter uma carga distribuída. O que eu faço com carga distribuída? Transformo em fictícia. Quanto vai ser o valor da fictícia? 60 vezes... Então, 60x. O valor dela é 60x. E essa distância aqui?
x sobre 2. Essa força de 60x vai gerar um momento fletor positivo ou negativo? Está comprimindo ou tracionando as fibras? Está comprimindo menos 60x vezes quanto? X sobre 2. Ou seja, o momento fletor na seção X é igual a 132x menos 30x ao quadrado. Viu porque da parábola? Percebeu porque da parábola quando tem carga distribuída? Isso aqui é válido de quanto até quanto? 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Com isso aí, eu tenho um momento fletor em qualquer seção. Por exemplo, quando x for igual a 0, quanto vale o momento fletor? E quando x for igual a 5, quanto vale o momento fletor? 132 vezes 5, menos 30 vezes 25. Menos 90, era o que eu já sabia, né? E quando x for igual a 2,5, quanto que vai dar? 132 vezes 2,5 menos 30 vezes 2,5 ao quadrado. Eu já sabia também, né? Não era um ponto de interesse? Só que aqui eu tenho qualquer... Quando x for igual a 1, 132x menos 102, certo? Se eu quiser, qual que é o momento fletor máximo nesse trecho aqui de 0 a 5? O que eu faço? Derivo igual a 0. Se eu derivar, m' vai ser igual a quanto? 132 menos 60, né? 60x. Se eu igualar a 0, eu vou ficar com x é igual a 132 sobre 60, que dá quanto? 2,2. Então não é no meio do vão que é o momento fletor máximo, não é? Quanto que vai ser o momento fletor máximo? MF de 2,2, que dá quanto? 132 vezes 2,2 menos 30 vezes 2,2 ao quadrado. 145. No meu método aproximado e discreto, eu achei um momento fletor lá no meio do vão igual a quanto? 142. O momento fletor máximo positivo, né, ele não é no meio do vão, ele ocorre em 2,2. 0,3 para cá e é um 145. E eu coloquei um pouco lá, 142. Então, a minha aproximação é suficientemente boa. Ou seja, a minha técnica de pontos de interesse é razoável. Porque se eu fosse dimensionar a seção para resistir um momento, pelo método analítico eu ia dimensionar para 145. Pelo método discreto eu ia dimensionar para 142. Normalmente esse 142 vira 145. Então, aquela história de escolher ponto discreto funciona. Antigamente, quando a gente não tinha esses computadores, nem essas calculadoras aí, o método discreto era muito bom. Dava uma ideia. Hoje ainda continua sendo muito bom, porque você tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Se a curva der muito diferente do que você estava esperando, aí você, o que está... Você verifica de novo. Certo? Fala. Aí, quando o senhor colocou aquela carga fictícia ali, centralizada no X, na distância X, ela tá para baixo, não tá aquela carga? Tá. Ela tá tracionando as fibras? Vamos ver aqui, cadê a régua? Ninguém tem uma linha não para marcar na régua? Um durex? 3 vale pontos por um durex. Vamos ver aqui. Segura aqui pra mim. Aonde? Aqui? Não, deixa eu... Segura a régua aqui. Eu não consigo enxergar. Olha a fibra aqui. Olha aqui a fibra.
fibra está sempre embaixo, não é? Aqui está a seção. Aqui está a seção. Eu vou segurar aqui. A seção está aqui. A força está assim. O que está fazendo com a fibra? A força lá de 132 está assim. Está o quê? Está acionando. É de 132, né? E a 60x? Está comprimindo, né? Se essa nesse sentido está tracionando, a que tiver no sentido oposto vai estar comprimindo. Se aqui fosse um elástico, por exemplo, ele ficar enrugado. A de 132, ó. Certo? Isso é importante você resolver isso logo, porque inverte o sentido do momento, né? Então, tracionou, o fletor é positivo, comprimiu é negativo. Mas eu não terminei, eu só fiz de 0 a 5. E o restante da viga? Professor, eu posso colocar a origem aqui no ponto 1 e achar uma expressão de momento de 3, do ponto 3 para o ponto 4? Pode, não tem nenhum problema. O fato é que se eu colocar a origem no ponto 4 e fizer de 0 a 3, vai ser muito mais fácil. Quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Colocando a origem no ponto 4. Y. Aqui vai estar um apoio, né? Essa distância aqui é quanto? 3 metros, não é isso? Aqui vai ter uma força de 198, né? E aqui tem uma força de 30. Não tem mais nenhuma força, certo? Se a origem está para cá, Y, e o X é aqui, eu vou escolher uma seção. Uma seção qualquer entre 0 e 3. Eu coloco a seção aqui. Vou olhar para qual lado? Vou olhar sempre para o lado da origem. Olhando para o lado da origem, as fibras estão aqui embaixo, né? Olhando para o lado da origem, só tem essa força de 30. Quanto que vai ser o momento fletor em X? 30. Está comprimindo ou está tracionando? Então, menos 30x. Tem mais alguma outra força? Entre 0 e x, essa distância aqui. Eu pego a seção x, olho para a origem. Só tem a força de 30. Ela está comprimindo, menos 30x. Essa expressão é válida para 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a quanto? Qual que é o domínio? De 0 a 3. Tão importante quanto escrever a função é determinar o domínio. Certo? Se tem função, tem que ter domínio. Se tem função, tem que ter domínio. Quanto que é, quando x for igual a 0, quanto que é o momento fletor? A gente já sabia disso. Quando x for igual a 3, quanto que é o momento fletor? Também já sabiam disso. Né? A extremidade lá deu, quando x for igual a 5, nessa expressão aqui, o momento dá menos 90, não dá? No outro também dá menos 90. Os dois dão, se der diferente, uma das expressões está errada. Porque de 0 a 5 aqui, esse ponto é o ponto 3, né? O ponto 3 tem que ter o mesmo valor nos dois domínios, porque é um ponto que está nos dois domínios. É uma reta isso aqui, não é a equação da reta? Viu porque quando não tem carga distribuída é uma reta? Agora, eu tenho a expressão do momento fletor, eu tenho o valor do momento fletor em qualquer seção que eu queira. Nesse trecho de 0 a 3, quanto vai ser o momento fletor máximo? Menos 90, porque é uma reta, né? Se eu derivar, vai ficar o quê?
Menos 30, fica uma constante. Eu não consigo igualar a zero, não acho x nenhum. Quando isso acontece, é porque o máximo é um dos dois extremos. Então, o menos 90 vai ser o momento fletor máximo. Só que agora ele vai ser negativo. O momento fletor negativo só significa que ele está comprimindo as fibras. Só isso. Nessa viga aí, agora que eu já fiz os diagramas, agora que eu já tenho os valores em todas as seções, agora eu vou ter realmente o diagrama de momento fletor. Porque com essas duas expressões aqui, mf de x é menos 30x, que mf de x é 132x menos 30x ao quadrado, eu sei o valor do momento fletor em qualquer seção. Eu não estou mais esboçando, né? Se eu quiser saber qual que é o momento fletor a 4 metros, né? Quando que o momento fletor é zero? Ele vai ser zero em algum lugar, não vai? Que ponto é esse aqui que o momento fletor é zero? Como você acha ele? Ele está em qual domínio? No primeiro ou no segundo que a gente fez? No primeiro. Qual que é a expressão do momento fletor do primeiro? O momento fletor de x é igual a quanto? 132x menos 30? Isso aqui, se eu fizer igual a zero, eu vou ficar com 30x ao quadrado é igual a... Perdão. Isso vai ficar uma equação menos 30x ao quadrado mais 132x menos 30x ao quadrado mais 132x é igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4ac, não é isso? B ao quadrado, 132 ao quadrado, menos 4 vezes 30, não é isso? Dá 132 ao quadrado, menos 4... Hã? Ah, é? Mais fácil ainda, né? Então, delta dá quanto? 132 ao quadrado. 132 ao quadrado dá quanto? 17.400. E a raiz disso? 102. Ah, então ficou mais fácil. Quanto que dá x'? Menos b. 0. E 264. É 0 e 4,4. Não, tem como. Ah! É só você fazer aqui, ó. Coloca x em evidência, ó. É 0 e... X que multiplica 132 menos 30x. Isso é igual a zero. Quando o x for zero, zerou. O outro é 30x é igual a 132. X é igual a quanto? Então, quando o x for igual a 4,4, o momento fletor é zero. Essa distância aqui, ó,
É 4,4. Certo? Ou seja, com a expressão de momento, né, com a função, eu acho o momento fletor em qualquer ponto que eu queira. Em que lugar que ele vai ser zero? 4,4. Ou seja, aqui, nesse trecho aqui do vão que tem momento fletor positivo, vai ter um trecho de momento fletor negativo, não vai? Vai ter pelo menos 0,6 de momento fletor negativo. Bem pertinho do apoio. Qual que é o máximo? O máximo é 145 e não fica no meio. Quando a gente fez o esboço, o cérebro ele fica falsamente induzido a achar que o momento fletor é no meio do vão, o máximo. Não é. O máximo positivo. E nesse diagrama todo aqui, qual que é o maior momento fletor que aparece? 145. Se aqui fosse menos 200, seria 200. Quando eu pergunto qual é o maior momento fletor, não estou perguntando o sinal, certo? Estou perguntando o módulo dele, a intensidade dele. O sinal só quer dizer se está desse jeito ou se está desse outro jeito. O senhor quer dizer que em 2,2 metros a partir do ponto 1, é onde está a maior força dos 60 km? não. Isso quer dizer que em 2,2 metros, a partir do ponto 1, para essas forças aqui, é onde vai ocorrer o maior momento fletor positivo. Só naquela parte. Nesse caso, eu teria um maior deslocamento? Sim. Nesse caso, o deslocamento naquele ponto ia ser maior do que no meio do vão. Certo? Porque essa carga distribuída empurra aqui para baixo, mas essa carga concentrada empurra isso aqui para cima. Professor, mas não é quilonewton metro? É. Então, mas aí então você tem um maior. Ah, não. Quilonewton continua esse metro que vai. O que você tem que entender é o seguinte: para essas forças aqui, do jeito que estão aqui, o maior momento fletor positivo que vai ocorrer é o de 145,2. E ele ocorre exatamente a 2,2 metros do ponto 1. Certo? Significa que para essas forças aqui, a 4,4 metros do ponto 1 ou a 0,6 metros do ponto 3, o momento fletor é zero. Não está... as seções não estão nem fazendo isso, nem fazendo isso. As seções estão desse jeito. Elas não estão rotacionando ali, naquele ponto. Para essas forças. Ok? Agora respondam para mim as mesmas perguntas. Valendo aí 4 vale pontos para o primeiro grupo que fizer certo. 3, 2, 1 e assim por diante. Preparados aí? Eu quero que vocês respondam para mim. Onde ocorre o momento fletor máximo positivo e onde que o momento fletor é zero? Né? Onde que o momento fletor é zero, tirando as extremidades, que é óbvio. Né? Aí eu vou usar qual jeito? Discretos ou contínuo? Contínuo. Então vamos colocar aí 4 vale pontos para o primeiro grupo que fizer certo, 3, 2 e 1 na sequência.
Tem uns programinhas aí na internet que você baixa para celular, dessas viguinhas aí. Eles fazem o diagrama para vocês. Se vocês quiserem conferir, né? E para computador tem o F-Tool. Vocês podem achar, ele é muito útil. Quanto que deu ali? Vai, já achei. Então eu perguntei onde ocorre o momento fletor máximo positivo, certo? Não vai ser no trecho de 0 a 2, certo? Porque aqui só tem momento negativo. Então se aqui só tem momento negativo, eu vou e acho as reações de apoio, 100 e 340, né? Não vamos mais entrar nessa parte de como que acha reação de apoio. Nessa altura do campeonato, se você não está achando reação de apoio, aí é bom você refletir, meditar, consultar um guia espiritual, fazer alguma coisa, mas não prossiga se você não está sabendo calcular a reação de apoio. Certo? Bom, achei as reações de apoio. Eu vou colocar a origem aqui, certo? De 0 a 4. Então o momento fletor vai ser 100x menos 80x que multiplica x sobre 2, vai ser 100x menos 40x ao quadrado, certo? A derivada disso é 100x menos 80x. Se eu fizer a derivada igual a zero, x é igual a 1,25. Substituindo 1,25 aqui, o momento fletor máximo vai ser 62,5 kN vezes metro. Se eu quiser saber quando que o momento fletor é zero, eu pego essa expressão igual a zero. Fica x, quando x for igual a zero, dá zero, e quando 100 menos 40x for igual a zero, dá zero. Resolvendo isso aqui, o x é 2,5. Fácil, né? Cara, se tu for com esse pensamento para fazer projeto de estrutura, tu tá ferrado. Nem mesmo você vai se entender. É tanta conta e tanta sequência que se você fizer essas coisas assim, para cá e para lá, né?
Porque no projeto de estruturas, outras pessoas, além de você, têm que entender. Ok? Dá uma... Mas tá certo. Dá 4 vale pontos, né? Vamos ver esse aqui. Tá faltando a outra parte. Esse aqui. Eu perguntei qual o valor do momento máximo. Pô, só um grupo respondeu o que foi perguntado? Ninguém ganhou. Ó, vale ponto é simples. Perguntou, você responde o que foi perguntado. Ok? Então, o maior momento fletor positivo, 62,5. Nesse caso, presta atenção aqui. Nesse caso, qual é o maior momento fletor dessa viga? Qual é o maior momento fletor dessa viga? Menos 240. 120 vezes 2. É bem maior do que 62,5. Se eu fosse dimensionar uma seção para resistir, eu tinha que me preocupar com 240. Certo? Qual é o maior momento fletor que atua nessa viga? Menos 240. Aonde que ele atua? Acima, em cima, exatamente em cima do apoio que dá início ao balanço. Se eu perguntar qual que é o maior momento fletor positivo, vai ser 62,5. Se eu perguntar qual que é o maior momento fletor, vai ser 140 negativo. Certo? Oi. Quem perguntou? Por isso que a alavanca sempre quebra no apoio, né? Não, nesse caso aí, para essas forças, sim. Se eu aumentar muito aquela de 80, ela não vai quebrar no apoio, vai quebrar no meio. Certo? Depende muito das forças, de como está o apoio. Mas no caso de alavanca, o que acontece? Eu tenho só cargas concentradas, a carga distribuída é muito pequena. Não é que eu não tenha carga distribuída, é que a carga concentrada é muito mais alta que a carga distribuída. E quando isso acontece, vai quebrar no apoio mesmo. Né? Se aquela carga concentrada for muito maior que a distribuída, né, o momento máximo vai ser sempre em cima do apoio e ele vai quebrar lá mesmo. Claro? Então o que nós vimos hoje? Nós reforçamos o conceito de esforço interno. Né? O que é esforço interno? Quais são os esforços internos que nós vamos analisar no nosso curso? Nós calculamos novamente reação de apoio. E aí, calculamos, obtivemos um momento fletor. Falta, para terminar a análise de viga, o esforço cortante, não é isso? Falta o esforço cortante. Deixa eu ver que horas são. Então, momento fletor, ok? O que vai mudar? As cargas, os vãos, tipo de pergunta, né? Por exemplo, com essa carga de 120, o momento fletor foi zero aonde? A 2,5, não é isso? Qual que deveria ser a carga aqui, no lugar de 120? Para que o momento fletor fosse nulo a 2 metros. Para que o momento fletor fosse nulo no meio do vão. Qual deveria ser o valor dessa carga aqui? Para que o momento fletor fosse nulo no meio do vão. Essa aí é fácil. Não vou nem dá para fazer sem fazer conta.
É zero. Sabe por quê? Você... Exatamente. Qual que deve ser o valor da carga de 120 para que o momento fletor máximo ocorra a 3 metros do apoio de segundo gênero? Qual deve ser o valor da carga de 120? Eu estou falando possíveis variações desse tipo de exercício, né? Qual que é o valor dessa carga aqui? Ela tem que mudar de 120 para quanto? Para que um momento fletor máximo ocorra a 3 metros do apoio de segundo gênero. Faz de cabeça agora. Entenderam qual é a pergunta? Para você poder responder, você tem que entender a pergunta. Estou perguntando, com 120, o momento fletor máximo ocorreu a 2,5 metros do apoio, não é isso? Qual deve ser o valor para que o momento fletor seja zero a 3 metros? Não. Nada de adivinhação aqui. Certo? Intuição, adivinhação, inspiração, nada disso aqui. Você pode até ser válido desde que você faça as contas. Isso é um tipo de pergunta que eu posso fazer, você tem que estar preparado para responder. Porque agora não vai ter mais perguntinha fácil não, não é? Entenderam a pergunta? Façam isso aí. Professor, eu posto a lista e dizer, está aí um exercício para vocês fazerem. Não vou fazer, não vou fazer. O senhor vai dar a resposta? Vou, para quem tentar. Se o cara chegar e eu vi que não tentou nada, não dou resposta não. Tenta fazer. Porque se eu for fazer aqui é fácil. Quando eu estou resolvendo no quadro é fácil de entender. Eu quero que vocês façam sozinhos. Já tem condições de responder essa pergunta. Ok? Já tem condição de responder essa pergunta. No lugar de 120 vai vir uma carga P. Qual que deve ser o valor de P para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio do segundo gênero? Tudo bem? Isso é outra pergunta. Outra pergunta. Eu deixo lá 120. Eu deixo lá o 120. Eu faço a mesma pergunta, só que assim, qual deve ser o valor da carga distribuída? Qual deve ser o valor da carga distribuída para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio de segundo gênero? Agora o P fica 120 e ali no lugar de 80 é uma incógnita. Qual o valor da carga distribuída? Qual o valor da carga distribuída para que o momento fletor seja zero? Para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio de segundo gênero? É outra pergunta. Se eu não me engano, a primeira pergunta, a carga não vai poder estar para baixo, ela vai poder estar para cima. E 80 kg. Vamos fazer, né? Tem uma resposta aí. A carga não está para baixo, a carga está para cima. E é 80. São duas perguntas. Vamos colocar elas aqui, ó. A primeira é essa aqui, ó. Aqui é 80, né? Essa distância é 4. Essa distância é 2. E aqui é P. Qual deve ser o valor de P para que o momento fletor em 3 seja igual a zero? Estando a origem aqui. Y, X. Qual é o valor de P para que o momento fletor de 3 seja zero? A outra pergunta é essa aqui, ó. Q 120. Qual é o valor de Q para que o momento fletor de 3 seja zero?
Ok? Qual deve ser o valor de Q para que o momento fletor em 3 seja 0? Ok? São duas perguntas. São variações desse tipo de exercício. Então você sabe resolver ele direto, quando eu dou o valor de Q, quando eu dou o valor de P. Aí você diz para mim exatamente onde que é 0, certo? Silêncio aí, jovens. Primeiro caso é o direto. Eu dei o valor dos vãos e das cargas. Você achou quando que era o momento fletor máximo positivo, quando que ele era 0, onde que ele era 0. Agora eu tenho essa situação aqui. Uma das cargas é incógnitas. E ele é 0 por imposição em algum ponto lá específico. Qual é a carga para que isso aqui seja verdade? A outra, sim, a incógnita é a carga distribuída. Qual que é o valor da carga distribuída para que o momento fletor seja 0 a 3 metros? Vou dar para baixo, para cima, qual que é o valor? Uma vez entendida a pergunta, você acha a resposta. Certinho? Oi. Por momento, eu fiz deu 40. Deu 40 o quê? Distribuída? Perdeu 40? Ué, você pode testar agora, né? Coloca aqui, ó. Coloca 80 e 40. Como vai ser as reações de apoio? Aí você testa. Você vai achar essa reação de apoio aqui, vezes x menos 40x ao quadrado. Você testa, vê se deu certo. Você falou que era quanto? 40? Se aqui for 40, quanto que dá as reações de apoio? Fica 80, né? 320 vezes 2. Menos 80. Dividido por 4. Aí essa aqui fica 140, não é? Se essa fica 140, aí aqui vai ficar... Trocando ali, vamos testar. Ele disse que dá 80. Aí aqui fica... Não, você falou 80 nesse sentido ou ao contrário? O 80 que você achou está assim ou está para cima? Ele achou 40. Ah, você achou 40 aqui? O P é 40? Com o 40 aqui dá 140, não é isso? Essa reação de apoio? E essa aqui vai dar quanto? 8 vezes 4, 320, 360, 220, né? Então aqui vai ser 140x menos 40x ao quadrado, concorda? É ou não é? Aí você quer saber quando que isso dá 0. Aí você vai fazer x, que multiplica 140, menos 40x. 0. 140 dividido por 40 dá quanto? Não dá 3. Então não é 40. Então não é. Você tem como testar, não tem? Quando eu chegar aqui, vai ser x vezes uma coisa vezes x. Esse aqui tem que ser o triplo desse. Esse tem que ser o triplo desse. Não é? Então não é quando o x for, não é quando o P for igual a 40. Tá vendo? Esse negócio de adivinhação, chute, não funciona. Tem que fazer as contas. Você tem como testar, não tem como testar o valor que você achou? É só substituir ali, acha as reações de apoio de novo e testa. Se o x for igual a 3, você acertou. Se não for, tá errado.
Né? Alguém está dizendo que é 80 para cima. É isso? Vocês ainda insistem nisso? Eu acho que não é não, mas... 80 só que é para baixo. 80 para baixo? Intuição? É o seu coração que está dizendo isso? Eu não tô mostrando como é que chega lá. Estou só verificando se as respostas de vocês fazem sentido. Se eu colocar 80, quanto vão ser as reações de apoio? Vai ser... A reação aqui vai ser 120, né? E essa aqui vai ser quanto? 400. Hã? Aí aqui vai ser 120x. Parece que vai dar certo, né? Agora? Aqui é 120. X menos 40x ao quadrado. Aqui vai ser x, que multiplica 120 menos 40x. O x dá 3. Então, se o P for 80, o momento fletor vai ser 0 a 3 metros. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso por tentativa, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, até acertar. Não é assim que faz, né? Mas seria legal se fosse mais, né? Mas você não tem nenhuma garantia de que vai acontecer isso. Principalmente que as provas são diferentes, né? Pode ser que em uma prova aconteça isso. Mas na maioria vai ser 3,122, 2,875. Né? Então não dá para você sair chutando. Então nesse caso específico, se eu colocar 80, ele vai ser 0 a 3 metros. Agora, como que ele chegou nesse 80? Ele sonhou e acordou com esse número? Foi uma revelação? O jeito que cada um pensa é diferente. Tipo assim, eu mesmo pensei ali quando o senhor fez ali no final, aí passou o final X, a primeira era X, e ali no lugar 120 era 100, não era? Menos Sim. 40. Aí, da minha cabeça veio assim, tipo, eu sabia que para dar 3 ali tinha que ser 120 ali, eu só substituí o 120 no lugar da... Sim, mas como é que você acha? Aqui deu... Então, eu sabia que ele tinha que dar 120. Sim, aqui tinha que dar Eu sabia 120. que a reação 1 tinha que ser 120. Aí eu substituí na continha, na conta lá da reação 1 e dava, tipo, menos 2x, menos 4 vezes 120, mais 320, aí dá 80. Nesses casos específicos aí, se eu mudar a viga assim, ó. Não, aí já é complicado. Aí já é outro caso. A gente tem que ter muito cuidado com soluções alfaiate. O que é a solução alfaiate? Só serve para aquela situação. É sob medida. Se você mudar qualquer coisinha, ela já não serve mais. Bastava eu colocar outra carga concentrada ali que já era essa solução. Então eu tenho que pegar soluções genéricas. Como que chega no 80 lá? É isso que eu quero que vocês descubram daqui para a aula que vem. Ok? Tem que descobrir isso daqui para a aula que vem. Tranquilo? Entendeu a pergunta? Vai ter mais perguntas assim nesse sentido. De analisar qual que deve ser a força para que aconteça tal coisa, tal coisa. Você quer ver uma terceira variação desse problema? Qual deve ser, ou a partir de qual valor, a partir de qual valor, não, essa partir de qual valor é mais difícil, vamos começar com a mais fácil. Qual deve ser o valor de P da carga concentrada, Qual deve ser o valor da carga concentrada para que o momento fletor máximo positivo ocorra a 1 metro do apoio de segundo gênero. E qual é o valor máximo positivo nesse caso? É uma terceira pergunta, certo?
qual deve ser o valor da carga concentrada para que o momento fletor máximo positivo ocorra exatamente a 1 metro do apoio de segundo gênero. E qual é o momento fletor máximo positivo nesse caso? É uma terceira pergunta para a mesma situação. Podem fazer essa daí também. Entendeu a pergunta? Que vai ter um valor ali, né? Nesse caso, com 80, quanto que é o valor do momento fletor máximo positivo? Aí você vai fazer aqui, ó. 120 dividido por 80, não é isso? Quanto que é 120 dividido por 80? Quanto que é 12 dividido por 8? Ou 6 dividido por 4? Ou 3 dividido por 2? 1,5. Se eu jogar 1,5 aqui, 120 vezes 1,5, menos 40 vezes 1,5 ao quadrado. Dá 90 o momento fletor máximo? Olha só, com 80 o momento fletor máximo ocorre a 1,5 metro e o valor dele é 90. Com 120 ele ocorria a 1,25, não era? Não, com 100 era sim. Quando o P era igual a 120, ele ocorria aonde? A 1,25. Eu diminuí, ele foi para 1,5, eu diminuí. Ou seja, se eu quero que ele vá para 1, eu tenho que fazer o que com a carga? Aumentar, não é isso? Sem fazer conta. Porque se eu diminuir mais, ele vai vir mais para cá. Tenho que aumentar a carga para jogar o momento máximo para perto do apoio. Mas tenho que aumentar quanto? Né? Porque eu pergunto isso aí também de outra forma. Em quantos por cento eu devo aumentar ou diminuir a carga de 120 para que o momento fletor máximo positivo ocorra a 1 metro do apoio de segundo gênero? E qual o valor do momento nesse? É a mesma pergunta. Se você souber responder essas perguntas até a aula que vem, tá bom. Se não, vai complicar. Não é difícil, você tem que tentar. Assim, num primeiro momento, o impacto é assim, meu Deus, mas não é. Se você montar as equações, for fazer, essa aí é uma condição de contorno, é uma imposição. Quando for 3, o momento fletor tem que dar 0. Isso é uma imposição. Com isso aí você acha uma equação. Né? O que vai ser incógnita? O P vai ser incógnita. Mas você vai ter uma equação para achar ele. Você montando, você acha, como é que você acha a equação? Com a condição de contorno. Por exemplo, o momento fletor é 0, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, enfim. Como é que se diz? Determinado ou imposto pelo problema aquela condição. Você que tem que responder em que condições a carga distribuída ou a carga concentrada atende às imposições do problema. Daqui para a aula que vem, responda esses 3 casos. Quem tentar, eu ajudo. Agora, quem chegar aqui sem fazer nada e pedir para eu resolver, eu não vou resolver, não. Quem tem que resolver as coisas são vocês, não sou eu. Eu já resolvi isso faz muito tempo. Né? Minha função agora é criar problemas para vocês resolverem. Porque na hora que vocês forem resolver, vocês vão raciocinando. Como é que chega nisso? E aí vocês vão entendendo como que a estrutura se comporta. Claro, se eu aumentar vai acontecer isso, se eu diminuir vai acontecer aquilo. O objetivo no curso, um dos objetivos no curso, é que você entenda como que a estrutura se comporta diante das variações de carregamento. Que é uma das coisas que vocês vão ter que fazer mesmo. Né? Tem que ter uma lógica. Se eu aumentar o P, se eu diminuir o P, se eu diminuir a carga distribuída, isso aqui pode variar tanto, por exemplo. Qual deve ser... Quer ver uma complicação maior? Eu deixo essa aqui 120 e eu coloco um 80 aqui.
E eu pergunto, qual deve ser a distância x? Lembrando que o máximo é 4, né? Eu posso perguntar qual deve ser a distância x de uma carga distribuída de 80 para que o momento fletor seja zero? Por exemplo, se eu perguntar assim, qual deve, se aqui for 80, qual deve ser a distância x? Qual deve ser a distância x da carga distribuída para que x não que vai complicar com outro x que vocês já estão usando, né? Vamos botar L. Qual deve ser o tamanho L dessa carga distribuída de 80 para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio de segundo gênero? Quanto que tem que ser L? Vocês já responderam essa hoje. Exatamente, tem que ser 4. Nesse caso aqui tem que ser 4. Não é? Olha a pergunta. Qual deve ser o valor de L para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio? L tem que ser 4. É outra pergunta. Se eu mudar isso aqui de 80 para 90, quanto que deve ser L? As questões vão ser nesse nível aí. Okay? Vai ter uma questão simples, direta, só para você calcular, fazer os diagramas, né? Vai valer lá os seus 30%, só para ninguém tirar zero. Ok? Mas vai ter, o nível das questões vai ser nesse tipo aí, de analisar o que está acontecendo. De analisar o que está acontecendo. Então, vocês viram umas 5 variações possíveis para a mesma coisa. Mas se eu botar uma carga concentrada ali no meio do vão, aí posso perguntar a mesma coisa que eu estou perguntando aqui. Eu chego e coloco uma carga concentrada aqui, ó. Aí mudou tudo, não é? O que colocar aquela carga concentrada ali faz com uma estrutura? Vai diminuir os negativos, aumentar os positivos, enfim. Você tem que ir analisando. Mas para a aula que vem, esqueça essa carga concentrada ali, responda essas 5 perguntas que eu fiz hoje. A última é, se a carga for 90, qual deve ser o L? Se for maior que 4, aí é impossível, não tem L para essa carga, não é? Aí você responde, impossível. Pelas contas que eu fiz, L tem que ser igual a 4,2. Como o vão é 4, então não tem valor de L possível para que o momento fletor seja zero a 3 metros do apoio. Mas você responde. Tudo bem? Então por hoje é só. Vocês têm 5 problemas para resolver para a aula que vem. Facultativo, resolve quem quiser, mas eu aconselho fortemente a resolver.